Nós paramos na nossa reunião anterior no versículo 108. Vamos agora para o 109. O homem santo é inteiramente santo, incluindo o seu corpo, pois, se tomar o pão, o consagrará. Ele consagrará o cálice e tudo mais que tocar. Assim, como não vai purificar o corpo também? Então, é um chamado para nós para nos darmos conta que um homem santo é inteiramente santo, inclusive no seu veículo de comunicação, de atuação no mundo exterior, que é o seu corpo. Então, nós devemos estar certos que o homem verdadeiramente santo, que conseguiu superar a maior parte dos seus obstáculos, dos seus entraves, dos seus condicionamentos negativos, ele será santo integralmente. E nós poderemos contar com a ajuda dele em nossas atividades de busca espiritual. Eu imagino que o nosso instrutor colocou esse aviso para nós, porque nós sabemos que no nosso mundo moderno aparecem muitos gurus ou pretensos gurus que começam a estabelecer grupos e dizem que serão guias espirituais daqueles que se unirem aos seus grupos, e uma parte, não vou dizer a maior parte, mas uma parte desses gurus acabam mostrando mais cedo ou mais tarde que eles têm fraquezas importantes que impedem-nos de serem verdadeiros gurus, líderes, instrutores espirituais, porque eles têm fraquezas relacionadas com a vida material, com o corpo. Então, nós devemos estar certo que aquele homem que é verdadeiramente santo, inteiramente santo, ele não terá fraquezas materiais que o levem a querer se aproveitar fisicamente dos seus orientados e ou então financeiramente não vai querer tirar um proveito material daquele que ele deveria estar ajudando. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Então, continuamos. Raul Dorival. Pois não, Dorival, pois não. Então, quando eu vi aqui o homem inteiramente santo, ele já está muito próximo do homem perfeito, mas está ainda com o corpo. Eu entendo que ele estaria na condição de um mestre de sabedoria e responsável por levar a informação, que é a verdade última, né? Que era somos todos um. E muitos falham por não ter atingido essa última iniciação. Eu acredito que, não sei se tem a ver essa iniciação, que seria a núpcia,
seria essa núpcia, seria a quarta, quinta iniciação, né? Onde ela já é feita fora do corpo. Ali ele tem muita vontade, mas tem o desejo ainda, né? Isso. Tem fraquezas que o prendem ao mundo material. Sejam essas fraquezas no sentido de posse, finanças, sensualidade e assim por diante. A história recente mostra muitos gurus que têm uma capacidade ocultista, têm certos dons. No entanto, não conseguiram controlar inteiramente os seus veículos inferiores. Por isso que aqui diz, o homem santo é inteiramente santo. E isso talvez seja até uma espécie de aviso para todos nós, que nós precisamos estar muito atentos para todos aqueles que se alardeiam como gurus, como instrutores. Esses pretensos gurus geralmente têm pés de barro, ainda não conseguiram controlar inteiramente nem a sua mente, nem os seus sentimentos, as suas paixões. É dito que mesmo os iniciados podem cair, e caem. Iniciados de primeiro nível, segunda iniciação, até terceira iniciação. Muito raramente, arhats são capazes de escorregar. Muito raramente, mas alguns ainda são susceptíveis a quedas. Não que sejam quedas irreparáveis, mas isso eu tomo aqui como sendo um alarmezinho para todos nós. Vamos sempre procurar participar de grupos, sempre que tivermos a ocasião de assistir uma palestra, um curso, de alguém que tenha uma capacitação especial numa determinada área, vamos aproveitar e compartilhar do conhecimento, vamos dizer, específico, especial de certas pessoas, mas muito cuidado ao aceitar pessoas como seus gurus, seus orientadores, porque são poucos aqueles que são capazes de fazer isso. Uma das orientações mais críticas, mais importantes para um grande salto na nossa vida espiritual é o despertar da Kundalini. Tem algumas pessoas que já despertaram a Kundalini. No entanto, podem ter dificuldade não para ajudar outros a despertar a Kundalini. Despertar a Kundalini não é tão difícil assim. O difícil é controlar a Kundalini. Por isso, somente aqueles que já estão bem avançados no caminho, eu não seria capaz de dizer segunda, terceira iniciação, porque a gente não sabe as pessoas que estão no caminho conosco, aqueles que já estão mais avançados,
em que nível eles estão. Então, às vezes, nem as próprias pessoas que já receberam uma ou mais iniciações sabem certamente em que nível estão. Então, isso realmente não importa. O que importa é aquela dedicação total, absolutamente sem nenhum desejo de tirar proveito de nenhuma espécie, essa entrega, essa gratuidade, essa preocupação de não invadir o espaço do outro, não querer impor nenhum tipo de prática, nenhuma forma de prática espiritual, porque tem alguns grupos que exigem certas práticas que podem ser muito perigosas. Eu vou mencionar aqui com relutância, mas eu acho que é importante chamar a atenção disso, principalmente aqueles que estão mais na busca do esoterismo dentro da tradição cristã. Algo que é chamado de magia sexual. Se vocês ouvirem falar que tal grupo ensina magia sexual para o despertar da Kundalini, saiam correndo, não se exponham a esse perigo. Continuamos? Obrigado, Raul. Ok. Isso seria o tantrismo? Sim, pois não, Marta. Pode falar. Essa questão que o senhor mencionou agora, né, do despertar da Kundalini, ela é o tantrismo? Ela é com? O tantrismo. As práticas tântricas. Sim, são a magia sexual do Tantra não aperfeiçoado, não protegido por aqueles que sabem e não têm absolutamente nenhum interesse próprio, nenhum desejo de dominar, de se aproveitar daqueles que estão sob seus cuidados num grupo esotérico. Entendi. Obrigada, professor. Pois não. Então, continuando. Ao aperfeiçoar a água do batismo, Jesus a esvaziou da morte. Assim, descemos a água, mas não somos enviados à morte. Ao contrário, para que não sejamos lançados aos espíritos do mundo. Quando aqueles espíritos sopram, eles trazem o inverno. Porém, quando o Espírito Santo sopra, chega o verão. Essas duas últimas frases estão trazendo uma alegoria para nós. Os espíritos do mundo são aqueles seres desencarnados que atuam principalmente no astral. O astral, como todos os planos, tem 7 subplanos, sendo que os subplanos inferiores do astral têm muitas entidades que causam considerável problemas para as pessoas que estão buscando romper a barreira do material com o espiritual. Então, quando dizem aqueles espíritos do mundo
são alguns desses seres do astral que comandam vibrações pesadas, que nos chamam para sensações de sensualidade, de dominação. Meus amigos, meus irmãos, a gente não se dá conta de como o espírito de dominação impera em vários níveis no mundo. Não é somente no mundo político, no mundo empresarial, dos negócios, que a gente vê pessoas querendo dominar, querendo ter pessoas sob o seu jugo, sob o seu domínio. Também no mundo espiritual, a tal ponto, eu acho que eu já mencionei isso, mas vale a pena ver de novo, repetir de novo, que é a primeira orientação que é dada num dos mais importantes guias espirituais, chamado de Luz no Caminho. Esse texto, Luz no Caminho, que é um texto que vem sendo usado para treinamento de discípulos por milênios, milênios. E foi, vamos dizer, colocado numa linguagem e com acréscimos em séculos recentes. Mas o primeiro ensinamento em Luz do Caminho é: mate a ambição, porque a ambição é um dos primeiros perigos que podem afetar aqueles que estão progredindo acima das massas humanas, aqueles que, por seus estudos, por sua busca, são conhecidos como pessoas mais avançadas e aí decidem, acham que foram ungidos, que são pessoas muito especiais, que têm que guiar os outros, e guiar dominando. Por isso, essa a recomendação, a primeira recomendação: mate a ambição. Não tenha a ambição de ser chefe de grupo, de ser guru. Você tenha a ambição de servir. Tenha a ambição de compartilhar com os irmãos que estão buscando ajuda no caminho, como nós estamos buscando ajuda no caminho, compartilhar aquilo que nós aprendemos, mas é compartilhar e não guiar, não dominar os outros. E como nós vemos, nos grupos espirituais, pessoas com ambição de serem os líderes. Será que vocês já notaram alguma coisa a esse respeito? Se notaram, nem sacudam a cabeça, porque não queremos causar nenhum constrangimento, mas isso, infelizmente, existe e nós precisamos estar muito atentos a isso. Então, ao aperfeiçoar a água do batismo, Jesus a esvaziou da morte. Assim descemos a água, mas não somos enviados à morte. Ao contrário, para que não sejamos lançados aos espíritos do mundo. Não sejamos enviados à morte. Não sejamos enviados à noção de que nós morremos. É a mesma lição que é dado logo no início do Evangelho de Tomé.
Aqueles que entenderem o significado dessas palavras não experimentará a morte. Não experimentar a morte não significa que o nosso corpo físico não vai morrer, mas é não ter a noção errônea de que o verdadeiro eu em cada um de nós vai morrer. Não. O nosso verdadeiro ser não é o corpo. Nós temos um corpo, mas nós somos um ser espiritual. Poderíamos dizer, nós somos a alma, aquela unidade de consciência que está se expandindo para chegar aos níveis mais altos possíveis do nosso eu superior. Então, não experimentar a morte, esvaziar a morte, significa nos darmos conta de quem nós realmente somos. Nós somos um ser espiritual, a alma, e temos um corpo. Portanto, nós não morremos. O nosso corpo, sim, mas nós, o verdadeiro ser em nós, é imortal. Então, quando os espíritos inferiores do astral sopram, eles trazem o inverno. Esses ensinamentos foram passados em climas mais frios, né? Em que as estações do ano são bem mais marcantes do que aquelas que nós experimentamos no sul do Brasil. Talvez tenha uma, duas pessoas aqui no nosso grupo que mora no sul do Brasil e sente um friozinho, mas isso aí é primavera, né? Comparada com o frio em países mais astrais. Então, o inverno significa a estação em que a natureza se recolhe. As árvores geralmente perdem as folhas e o mundo exterior entra em dormência. E quando o Espírito Santo sopra, alegoricamente chega o verão, a estação da vida, da expansão. Então, nós queremos que o Espírito Santo que está em nós, em cada um de nós, sopre as suas mensagens do alto, porque o Espírito Santo é aquela parte superior de nossa mente que está em contato com a nossa mente inferior, mas tem a capacidade de trazer vibrações, mensagens do alto. Mas para que a gente possa traduzir essas mensagens do alto, a gente tem que estar preparado para decifrar, traduzir as vibrações do alto em mensagens que sejam inteligíveis à nossa mente concreta. Vocês gostariam de fazer alguma observação ou pergunta? Continuamos, então. Aquele que tem o conhecimento da verdade é um homem livre. Porém, o homem livre não transgride, porque aquele que peca é escravo do pecado. A verdade é a mãe, o conhecimento é o pai. O mundo chama de libertos àqueles que conseguem não pecar, não transgredir. O reconhecimento da verdade exalta os corações daqueles que conseguem não pecar, que conseguem viver em uma vibração elevada,
de uma forma altruísta e amorosa. Isso é não pecar. Isso é o que os liberta e exalta acima de tudo. Mas o amor é inspirador, como é dito em um dos Colossenses, no primeiro epístola aos Colossenses. Na verdade, aquele que, por meio do conhecimento, tornou-se livre, torna-se um escravo pelo amor daqueles que não foram ainda capazes de alcançar a liberdade, pelo conhecimento, ou seja, pela gnose. Não é um conhecimento intelectivo qualquer. Li um livro, achei interessante isso, então eu tenho conhecimento. Não, é um conhecimento vivencial. O conhecimento, porém, torna-os capazes de se tornarem livres. Então, o nosso instrutor está contrastando aquilo que as pessoas que, pelo conhecimento, pela gnose, pelo conhecimento superior, vivencial, se libertam do mundo, se libertam daquilo que nos prende ao mundo, os apegos. Mas essas pessoas, pelo amor inspirador, tornam-se escravos daqueles que não foram ainda capazes de alcançar a liberdade pelo verdadeiro conhecimento. Então, essas pessoas simbolicamente tornam-se escravos, fazem com que sua vida seja guiada pelo amor para ajudar. Todos aqueles que vivem de forma altruísta, procurando ajudar as pessoas no caminho espiritual e na vida em geral. São pessoas extremamente amorosas, compassivas, dedicadas. Então, essas pessoas, simbolicamente, tornam-se escravos do amor, pelo amor, porque sabem que, como foi difícil para eles libertarem-se das cadeias que nos prendem ao mundo material, aqueles condicionamentos. Oh, meu Deus, como nós temos condicionamentos que nos prendem a esse mundo. E a maior parte dos nossos condicionamentos nós nem sabemos que temos. Por isso que eles são tão difíceis para a gente superá-los. Mas é possível, e isso é parte do caminho espiritual. Então, o conhecimento, a gnose, o conhecimento vivencial torna as pessoas capazes de se tornarem livres. Vocês gostariam de fazer algum comentário? Esse aforismo aqui é longo e profundo, tem muitas implicações. Continuamos, então? O amor nunca toma algo, pois como pode tomar qualquer coisa quando tudo lhe pertence? Ele não diz, aquilo é seu, ou isso é meu, mas sim, tudo isso é seu. A pessoa verdadeiramente amorosa é inteiramente desapegada. E é bem verdade que nós temos que nos lembrar que esses ensinamentos foram passados há 2000 anos atrás, num período em que a maior parte da
população de uma cidade, de um vilarejo, de um lugar, eram pessoas que sobreviviam, não tinham grandes luxos, automóveis que não existiam, objetos de grande luxo. Então, as pessoas muito amorosas era muito mais fáceis serem desapegadas e estarem sempre dispostos a compartilhar aquilo que dispunham. Então, havia realmente nos grupos dos seguidores de Jesus, as primeiras comunidades cristãs, vamos chamar assim, eram comunidades quase comunistas. Eu hesito de dizer isso porque existe um preconceito em nossa sociedade que comunista é palavrão. Então, nós esquecemos a comunidade das pessoas que compartilham de um nível de vida mais simples, muito mais simples, em que tudo é compartilhado, ainda que de uma forma figurativa, poderíamos dizer que alguém é dono daquela casa, daquela fazenda. No entanto, o uso da casa, o uso da fazenda, a distribuição do mantimento é feita para todos. Então, esse espírito, mas profundamente comunitário, era vivenciado nas primeiras comunidades cristãs. Essas comunidades eram maravilhosas, eram realmente uma vivência que facilitava o progresso espiritual. Tanto é assim que essas comunidades atraíam mais e mais pessoas, e principalmente pessoas que não tinham grandes bens, e os bens naquele tempo eram principalmente a posse de fazenda, das terras. Então, essas comunidades comunitárias cresciam muito rapidamente, e nela, quando imperava realmente o amor, era maravilhoso de ver como as pessoas agiam verdadeiramente como irmãos de uma causa, de uma busca, de uma jornada. Algum comentário? Luiz Alberto, os Pois. nossos índios, que não são cristãos, vivem mais ou menos assim, né? Parece que eles nem têm o conceito de meu. E muitas linguagens indígenas só contam até o número 5. Depois do número 5 é muitos. Então, é interessante que a acumulação de capital leva ao egoísmo. É isso mesmo. Luiz Alberto, você tocou num ponto, eu me lembro agora, eu trabalhei 13 anos na ONU e tive a oportunidade de conhecer pessoas, colegas meus do secretário da ONU, de diferentes partes do mundo. E eu tive 3 muito bons amigos africanos. E eles diziam que eles queriam continuar vivendo em Nova York ou então em outra parte qualquer dos Estados Unidos, não queriam voltar para a África porque eles eram mais afluentes, e eles diziam que as famílias africanas têm
um senso de coletividade. Uma família está cozinhando na sua casa, de repente aparecem 10 ou mais membros da família para almoçar. E aí a família tem que se virar para esticar a comida para alimentar mais 10 pessoas que não foram convidadas e não avisaram que iam chegar. E podem chegar para o almoço, para o jantar e para ficar mais 1 ou 2 dias lá na casa. Então, o senso comunitário ainda existe nas comunidades mais tradicionais, aqui no Brasil e na África. Tive grandes amigos hindus que diziam que algo semelhante se observava no interior da Índia. Então, esse sentido de compartilhamento em virtude de uma atitude amorosa de abertura, somos todos um, na verdade, se observa nessas comunidades. Continuamos? Esse é um aforismo interessante. O amor espiritual é vinho que inebria e fragrância também. Todos que com ele se ungem, com o amor espiritual, se deleitam nisso, enquanto aqueles que foram ungidos estiveram presentes, os que estão por perto também se aproveitam da fragrância desse amor espiritual. Porém, quando os que foram ungidos, aqueles que realmente estão numa vibração diferente, que foram ungidos, que receberam, vamos dizer, uma iniciação, quando os que foram ungidos com a crisma, né, o equivalente à segunda iniciação, se retiram, então aqueles que não foram ungidos, mas estavam meramente por perto, retornam a seus odores originais. O samaritano não deu ao homem ferido nada mais do que vinho e óleo, e com isso curou suas feridas, pois o amor cura inúmeros pecados. Veja só, o samaritano não deu ao homem ferido nada mais do que vinho e óleo, e com isso curou suas feridas. Não se esqueçam que todos esses textos são apresentados com uma linguagem alegórica. O vinho é o amor espiritual que inebria. Então, o vinho representaria esse amor profundo para aqueles que sofrem. Foi o que o samaritano deu juntamente com o óleo. O óleo seria uma espécie de bênção, uma espécie de imposição de mãos por aqueles que têm o poder de passar a energia. Então, é isso que eu acho que o nosso instrutor está nos passando aqui. Nós temos que estar abertos para a linguagem alegórica. Então, o amor espiritual é vinho que inebria e traz uma fragrância. Nós já encontramos pessoas verdadeiramente amorosas, que a gente sente-se bem na presença delas e não quer sair da presença delas. Mas, quando finalmente
torna-se necessário que essas pessoas extremamente amorosas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer alguns lamas tibetanos. Eu já estive perto de lamas tibetanos avançados e a gente sente uma diferença tremenda. Eu vou até dizer para vocês uma experiênciazinha minha. Há um par de décadas atrás, talvez até um pouco mais, eu recebi em casa um lama tibetano avançado e tivemos uma reunião, uma dúzia de pessoas, e esse lama sentou-se na cadeira que eu usava todos os dias de manhã para meditar. Ele se sentou lá, era uma cadeira confortável, isso, aquilo. No dia seguinte, quando eu fui meditar, eu tive uma das meditações mais profundas, mais maravilhosas que eu tive em muito, muito tempo. Por quê? Porque aquele lama era um lama avançado que magnetizou a cadeira em que ele sentou. E eu fui e sentei naquela cadeira magnetizada no dia seguinte e senti a diferença. Então, essas pessoas, o amor espiritual é vinho que inebria. Quando aqueles que foram ungidos com a crisma se retiram, então aqueles que não foram ungidos, mas estavam meramente por perto, retornam a seus odores originais. Não está falando realmente desse odor que afeta o nariz, mas está falando de vibração. Retornam à sua vibração original. E isso aqui é algo que a gente tem que ficar sempre em mente. Tudo na vida é vibração. Quando fala-se de expansão de consciência, nós estamos falando de aumentar a nossa vibração. E quando nós temos pessoas mais avançadas espiritualmente, elas como que nos inebriam pelo seu amor, aquela coisa que é natural, elas estão exudando esse amor, um sorriso, uma palavra, um gesto que eles fazem que podem nos abençoar sem que a gente se dê conta. Então, a presença dessas pessoas verdadeiramente amorosas, com amor espiritual, a gente sente a diferença. E a gente lastima quando eles têm que ir embora. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Raul, Dorival. Dorival, pois não. E eu acho que a convivência com pessoas elevadas também, eu acredito que fica mais fácil da nossa expansão de consciência, porque ela vai mexer no nosso campo vibratório, né? E sem sombra de dúvida, meu irmão, sem sombra de dúvida. Por isso que no Oriente é muito comum as pessoas buscarem o ashram de um guru avançado, conhecido como guru, reverenciado como um guru, se essas pessoas forem aceitas nesse ashram, elas vão notar a diferença. Há 30 e poucos anos atrás, eu passei um mês no ashram dos Brahma Kumaris, na Índia. Que experiência maravilhosa aquela.
Certamente tinham alguns instrutores mais avançados naquele grupo e as práticas meditativas, começando às 4h da manhã e mais outra meditação às 6h da manhã, e todo mundo compartilhando do trabalho, das atividades do ashram, mas e a maior parte do tempo sem falar. Então, esse tipo de ambiente, a gente sente uma vibração diferente. Eu também estive várias vezes em Figueira, no ashram do Trigueirinho, quando ele era vivo ainda, e era um ambiente que a gente sentia que era diferente. Uma comida totalmente orgânica, todos colaborando no trabalho do ashram, mas principalmente aquelas práticas do grupo com Trigueirinho e provavelmente alguns outros dos seus colaboradores que eram pessoas de uma vibração mais elevada, a gente sente essa diferença de vibração. Obrigado. Continuamos, então? Agora, uma parte mais delicada. As crianças que a mulher gera se parecem com aquele que a ama. Quando é o seu marido, elas se parecem com seu marido. Quando é um amante, então elas se parecem com o amante. Com frequência, se uma mulher adúltera se deita com seu marido por conveniência, enquanto seu coração está com o amante, com quem ela geralmente tem relações, a criança que ela vier a conceber nascerá parecendo-se com o adúltero. Portanto, o que é importante é essa última parte aqui. Portanto, vós que viveis como Filho de Deus, não ameis o mundo, mas sim o Senhor, para que aqueles que forem gerados não se pareçam com o mundo, mas com o Senhor. É bem provável que essa primeira parte está se referindo ao fato de que, obviamente, a genética faz com que os possíveis filhos que venham a ser gerados vão refletir a genética do pai. Mas o importante aqui é vós que viveis como Filho de Deus, não ameis o mundo, mas sim o Senhor, para que aqueles que forem gerados não se pareçam com o mundo, mas com o Senhor. Pontos que precisamos levar em consideração. Todos nós vivemos como Filho de Deus. Na verdade, somos o Filho de Deus. Porém, o que o nosso instrutor está passando aqui, creio eu, aqueles que procuram viver na vibração do Filho de Deus em cada um de nós, Cristo em nós, a esperança de glória, nós não devemos amar o mundo, mas sim o espiritual, o Filho de Deus, o Senhor, o Cristo em nós. Para aqueles que forem gerados, nós não vamos gerar seres humanos, nesse caso aqui. O que nós vamos gerar
são nossos pensamentos, as nossas vibrações. Então, as nossas vibrações, os nossos pensamentos, as nossas palavras e ações não se pareçam com o mundo, egoístas, agressivas, autocentradas, mas sim com o Senhor, com o Cristo em nós e com aquele que manifestou a plenitude de Cristo, que foi o nosso divino instrutor, Jesus, o Cristo. Então, vamos procurar, se nós vivemos com o Filho de Deus em nosso coração, se nós procuramos trazer ao longo do dia uma vibração amorosa de compartilhamento daquilo que nós temos para compartilhar com os outros companheiros de jornada espiritual, para que a gente seja amoroso, para que a gente seja útil na vida espiritual. E não nos pareçamos com o mundo, egoístas, querendo vantagens para si. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Professor, Pois não, querida. enquanto o senhor falava, me veio a lembrança daquele princípio hermético, assim como é em cima e embaixo. E quando o senhor fala que os filhos, então, estaria essa primeira parte que se referindo... Perdão, você poderia falar um pouquinho mais perto do microfone? Eu estou perdendo algumas palavras. Sim, pois não, desculpe. Me veio a lembrança do princípio hermético, assim como em cima e embaixo, Isso. e me ocorreu que, de fato, já tive algumas vivências que falam não só da similaridade genética, mas eu acho que essa força do pensamento, essa força do amor, essa força da proximidade, né? Ela tem mesmo uma capacidade de se tornar, e muitas vezes, até uma semelhança física. Conheço situações de mães, né, que tiveram seus filhos, uma se separou, a outra acabou viúva e casaram novamente, e os filhos do primeiro casamento têm uma semelhança inacreditável com o marido do segundo casamento, que não são filhos genéticos, né? Então, isso é muito espantoso, mas essa força que o senhor fala, dessa proximidade, dessa vibração de amor, eu acho que ela é, sim, capaz de transformar uma semelhança incrível, mas é verdade. Inclusive, nos animais, né? Os animais que vivem conosco, por incrível que pareça, eles se assemelham aos donos, né? Eles têm um quê da personalidade, um quê do temperamento, um quê de comportamento. Essa força, essa vibração é mesmo muito poderosa. Sem dúvida. Foi bom que você trouxesse esse ponto. Eu vou me aventurar a dizer alguma coisa do mundo genético, da seara dos médicos, tendo uma médica aqui no nosso grupo. Mas o pouco que eu li a respeito de genética é que nós temos uma possibilidade muito mais ampla
de manifestar certas tendências. E a manifestação real dessas tendências, de todo o leque de possibilidades genéticas que nós temos, vai depender da vibração do ambiente em que nós estamos. Essa questão de vibração é tremendamente importante para todos nós. As vibrações são contagiosas. Vocês sabem que ouvir música de Chopin versus ouvir rock metaleiro vão produzir um estado de espírito bem diferente na gente. Um noturno de Chopin versus rock metaleiro. Então, essa vibração entra na gente e nos causa tremenda agitação, ou então traz uma paz, uma beatitude, uma alegria interior que a gente tem dificuldade de explicar o que aconteceu, mas a gente se sente muito bem com aquele tipo de música clássica realmente inspirada. Então, vibração, vibração. Aqueles que compartilham a vida com pessoas amorosas, compassivas, sentem, mas sentem muito profundamente essa diferença de vibração. E é isso que você estava falando, e é isso que o texto nos chama a atenção, é que nós devemos buscar uma vibração elevada, uma vibração amorosa. E mais do que isso, que nós devemos nos abrir para essa vibração elevada em nós, porque Cristo está em cada um de nós, é a essência do nosso ser. Então, nós podemos e devemos procurar expressar essa vibração crística em nós, que nos fará como chamarizes para as pessoas, pela vibração elevada, amorosa, gostosa de compartilhar para todas as pessoas. Obrigada. Obrigada. Alguma outra observação? Continuamos, então? Os seres humanos se unem aos humanos, os cavalos aos cavalos, os jumentos aos jumentos. Membros de uma espécie, naturalmente, se unem com seus semelhantes. Assim, o espírito procura o espírito. O pensamento se relaciona com o pensamento e a luz se une com a luz. Se te tornares mais humano, será um ser humano que te amará. Se te tornares espiritual, será o espírito que se unirá a ti. Se te tornares pensamento, será o Logos que se associará contigo. Se te tornares iluminado, é a luz que compartilhará contigo. Se te tornares um daqueles que pertencem ao alto, são aqueles que pertencem ao alto que virão a ti. Mas se te tornares um... Agora, vocês precisam entender isso no sentido figurativo. Mas se te tornares um cavalo, um jumento, um touro, um cão, uma ovelha, ou qualquer outro animal dos que estão fora ou embaixo, então nenhum ser humano, espírito, pensamento ou luz será capaz de unir-se a ti.
nem os que pertencem ao alto, nem os que pertencem ao interior serão capazes de repousar em ti e não terás parte deles, se não te tornares semelhantes a eles por amor. Então, vocês veem essa questão da vibração. É óbvio que nós não vamos nos tornar um cavalo, um jumento, mas nós vamos demonstrar a vibração de animais mais selvagens ou mais civilizados, domesticados, vamos dizer assim, mas vai depender da nossa vibração aquilo que nós vamos chamar para nós. O semelhante atrai o semelhante. Gentileza gera gentileza. Respeito gera respeito. Então, a vibração que nós espalhamos ao nosso redor é o chamariz para aquele tipo de vibração. Daí a importância de nós cuidarmos muito, não só daquilo que nós dizemos, obviamente, a gente tem que ser muito cauteloso nas coisas que a gente diz, mas até mesmo nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. Nós sabemos que a high society no nosso mundo é muito falsa. As pessoas dão tapinha nas costas. Oh, meu caro, há quanto tempo! Oh, querida, como você está linda! Mas isso tudo é aparência, faz de conta. O que a maior parte das pessoas, nesse ambiente competitivo, que quer estar no topo da pirâmide, que quer ser reconhecido como importante pelos outros, fazem jogos de faz de conta. E aqui o nosso instrutor está nos chamando a atenção para aquilo que a gente não pode mudar, a nossa vibração. A gente pode aparentar isso ou aquilo, mas a vibração que a gente passa por aqueles que estão mais sensíveis às verdadeiras vibrações, isso será conhecido. E isso a gente tem que cuidar muito dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, porque as pessoas realmente sentem o que a gente está vibrando. Glória. Raul, posso fazer uma pergunta? Sem dúvida. Será que aquele assunto, me veio na mente isso, em que eu acho que é o Moisés e o Lázaro falando com o rico, né, que estava lá numa situação ruim, e aí eles disseram, olha, mesmo se a gente quisesse te dar essa gota de água na sua boca que você está pedindo, nós não teríamos condições, porque existe um fosso muito grande entre nós e você. Era essa aí a explicação, esse negócio da vibração? Por isso ele está nessa dimensão e nem Moisés, nem o outro pode ir? Exatamente. Agora você vê, naquele tempo, falar sobre vibração, o povo provavelmente não iria entender, mas falar que o amor é como vinho que inebria e uma fragrância que permanece no ambiente, as pessoas, vinho eu já experimentei, a fragrância de perfume eu sei o que é. Então, isso tocava melhor as pessoas do que falar sobre vibração.
Hoje em dia, nós entendemos muito mais a respeito de vibração, que a vibração se elevada, mais pode se tornar luz, e assim por diante. Então, a gente vê como o nosso instrutor tinha o conhecimento profundo das coisas, mas falava de uma maneira acessível às massas daquele tempo. Continuamos? De repente é isso, e a gente pede por alguma coisa e não é atendido. Por quê? A gente não está numa vibração e possa ter ressonância, digamos, isso é um pensamento, perguntando. E a gente não está numa vibração que possa ter ressonância, o aspecto da divindade nos pode socorrer. Então, para a gente ser socorrido, a gente teria que primeiro melhorar nosso nível de vibração para depois estender o me dá. Luiz Alberto, você tocou num ponto muito importante aqui. Todos nós temos que fazer o nosso esforço próprio para mudar a nossa vibração. Mas, se nós pedimos com verdadeira fé, com um objetivo altruísta, ajuda do alto, nós vamos ganhar essa ajuda. Porém, ela será dada sempre dentro daqueles limites que nós conseguimos absorver, que nós podemos utilizá-lo sem causar dano, inclusive, para o nosso sistema etérico, o nosso sistema, vamos dizer, energético. Então, existem certos limites. Nós temos que aumentar os nossos limites para podermos receber do alto ajuda que será sempre dentro daqueles limites que a gente pode utilizar sem perigo de dano para o nosso sistema etérico, o nosso sistema de canais energéticos. Mais alguma observação? Continuamos, então? Aquele que é escravo contra o seu desejo será capaz de se tornar livre. Aquele que se tornou livre devido ao fato de seu mestre, ao favor de seu mestre, e depois se entregou como escravo novamente, não será mais capaz de ser livre. A gente, à primeira vista, parece que um senhor que tinha escravo deixa aquele escravo ser liberto. Mas não precisamos entender dessa maneira. Nós podemos entender que há circunstâncias em nossa vida, da nossa família, pode fazer com que a pessoa se torne escravo de certos padrões vibratórios, de certos condicionamentos, valores daquela família. E então ele, mais tarde, ao se dar conta de que aquele tipo de comportamento não é condizente com as suas aspirações de vida espiritual, então procura o mestre interior, o seu eu espiritual, que o liberte daqueles condicionamentos limitadores que ele tinha antes. Então, ele pode se tornar livre. Mas, se depois ele escorrega e volta
para aquele nível vibratório da família, do seu grupo, aí ele vai ter muita dificuldade de sair uma segunda vez. Ele se entregou como escravo daquele nível vibratório, daquele vício, e será muito difícil para ele escapar outra vez. Alguma observação? Raul, Pois não. usando o processo, como foi falado, da família, nós estamos numa família para desenvolver as nossas necessidades, né? E na família tudo está lá para que possa nos ajudar, né? Que são todas as necessidades que eu tenho, que eu preciso. Mas, uma vez liberto daqueles condicionamentos, é isso que eu estava entendendo aqui, uma vez que eu me liberte desse condicionamento e não estou mais apegado àquele costume da família, que eu possivelmente estava lá, mas agora não preciso estar mais, eu me tornando livre, um ser livre. Não preciso voltar lá, porque eu, voltando lá, eu capto aquela vibração deles novamente. É mais ou menos isso? É verdade, é isso mesmo. É exatamente isso. Vejamos, eu conheço famílias em que os pais que bebem umas e outras, às vezes até oferecem para os seus filhos pequenos, 6, 7, 8 anos, o filho vê que o pai está bebendo. O que é isso, papai? É cerveja, é gostosa, gostosa, assim, você quer experimentar um pouquinho? E pum, faz com que a criança experimente bem cedo na vida. É lógico que ela vai ter uma predisposição para se tornar um alcoólatra mais tarde. Então, mas por que isso? Porque tudo na vida é karma. Se nós nos abrimos para um karma, eu pediria que estiver com o seu microfone aberto para desligar, por favor. Estamos pegando sons aí de fora. Então, nós estamos sob o governo do karma. Nós podemos nos livrar disso, porque nós recebemos aquilo que nós causamos para os outros em vidas passadas, as nossas condições familiares. Porém, o nosso karma é também o nosso instrutor. Ele nos dá uma lição, nos oferece uma pista de obstáculos, vamos dizer assim, que nós teremos que superá-la. Nós temos que gerar os méritos para alcançarmos certas conquistas. Então, uma pessoa que teve, vamos dizer, uma predisposição para o álcool, aí verifica que causou muito dano para si, para sua família, decide entrar para o AA e vai para as reuniões e consegue, com muito esforço, superar o álcool. Mas ele sabe, e é repetido todas as vezes, que a coisa mais perigosa para um ex-alcoólatra é o primeiro gole. Não pode nem entrar num bar, porque aquela vibração, aquele cheiro vai fazer com que ele não aguente a tentação.
Então, o que a gente enfrenta na vida também são as oportunidades para gerar força interior, mérito pelas nossas próprias conquistas. E essas conquistas fazem com que a nossa vibração aumente e que, como foi dito anteriormente no nosso texto, e a gente então consiga receber vibração do alto que vai nos fortalecer. Então, nós temos que fazer a nossa parte para que a gente possa receber as dádivas, as bênçãos do alto. Continuamos, então? Obrigado, Raul. Direto. Então, é o nosso último parágrafo. A agricultura no mundo requer a cooperação de 4 elementos essenciais. A colheita será reunida no celeiro somente se houver a ação natural da água, da terra, do vento e da luz. A agricultura de Deus, da mesma forma, é baseada em 4 elementos: fé, esperança, amor e conhecimento. A fé é a terra em que fincamos raiz. A esperança é a água por meio da qual somos nutridos e consolados. Amor é o vento por meio do qual crescemos. O conhecimento, então, é a luz por meio da qual amadurecemos. É por isso que o grupo dos seguidores mais avançados de Jesus nos primeiros tempos esses grupos eram conhecidos como os gnósticos. Gnósticos, de gnose, do grego conhecimento. Mas não é o conhecimento livresco. A gente leu que bacana, eu concordo. Pronto. Não é isso. É o conhecimento vivencial. Esse conhecimento vivencial que transforma a pessoa. Então, vamos começar de trás para diante, então. O conhecimento é a luz. É a luz que abre os caminhos para nós, que nos mostra como nós devemos trilhar a senda. O amor é o vento por meio do qual crescemos. Sem amor, a gente não vai ter força para continuar vivendo na gnose, no conhecimento. Nós não vamos conseguir força interior, porque essa força interior, ela reflete no mundo exterior. Quando a gente é amoroso, aqueles que estão ao nosso redor se regozijam, mostram como eles estão contentes da nossa presença. Então, a esperança é a água por meio da qual somos nutridos e consolados. A gente tem aquela esperança e aquilo, mais cedo ou mais tarde, se manifesta em nosso mundo. Então, nós somos nutridos e consolados por essa água da esperança da agricultura do mundo, de Deus. E, finalmente, a fé é aquilo em que nós nos alicerçamos no nosso dia a dia, é a terra em que fincamos raiz. Vocês gostariam de fazer alguma observação? Que maravilha isso, não, professor? Que maravilha. Meus irmãos, minhas irmãs, essa foi uma lição mais rebuscada, mais delicada
no seu conteúdo, e eu fico satisfeito em ver que nós conseguimos tirar algum proveito desse ensinamento tão importante para nós. Meus irmãos, a gente tem, cada dia que a gente faz um esforço na senda de progresso, de procurar captar alguma coisa e ficar com isso em nossa mente, em nosso coração. A gente não pode deixar que o tesouro que nos é passado pelo Mestre venha a ser perdido. Por isso, é muito útil a gente anotar uma ou outra ideia de cada uma dessas reuniões que nós temos, para que a gente possa remoer, meditar a respeito desses ensinamentos que nos são passados, para que isso penetre cada vez mais em nossa mente, em nosso coração, e leve a cabo as mudanças em nossos condicionamentos errôneos, porque nós todos temos condicionamentos dos quais muitos nós nem estamos conscientes que temos esses condicionamentos. E, às vezes, alguma coisa nessas nossas lições tocam. Nossa, olha isso! Então, anote isso e procure nutrir essa nova ideia, essa avenida que é aberta para que a gente possa fazer um progresso cada vez mais profundo e que ele venha enraizar em nossa consciência, que nós venhamos a fazer uma mudança no nosso guarda-roupa, mas não no guarda-roupa de roupas, no guarda-roupa de conceitos, de ensinamentos, e ir tirando aquelas roupagens, né, dos nossos condicionamentos que a gente sabe que já não servem mais para nós, e colocando uma roupagem mais inebriante e iluminada, que traga muita alegria e conforto para a nossa alma. Uma boa noite, muita paz, alegria e luz para todos nós. Até breve.